O experimento de Milgram. Imagina que você está numa sala apertada. Um homem de jaleco te diz para apertar um botão. E do outro lado da parede, alguém começa a gritar de dor. Esse foi o experimento de Milgram, de 1961, criado para entender até onde vai a obediência à autoridade. Resultado: 65% das pessoas foram até o fim, aplicando choques fatais em quem gritava. Tudo porque um cara de jaleco mandou. Moral da história: o ser humano é ótimo em terceirizar a culpa, desde que alguém pareça importante o bastante para mandar. O experimento da prisão de Stanford. Um grupo de estudantes foi trancado numa prisão falsa para estudar o comportamento humano em situações de poder. Metade virou guarda, metade virou prisioneiro. E em menos de 36 horas, os guardas já estavam humilhando e torturando os colegas. O experimento, que devia durar 2 semanas, foi cancelado em 6 dias. Conclusão: dê um uniforme e um pouco de poder para alguém, e você descobre quem ele realmente é. O experimento dos olhos azuis versus olhos castanhos. Em 1968, uma professora americana decidiu ensinar racismo de um jeito prático. Ela dividiu sua turma entre olhos azuis e olhos castanhos, dizendo que um grupo era superior. Em poucas horas, as crianças começaram a se humilhar, brigar e tratar o outro grupo como lixo. No dia seguinte, ela inverteu os papéis. E pronto, todo mundo entendeu como o preconceito nasce, rápido e sem esforço. A aula mais cruel e mais eficiente da história da educação. Five Monkey. Esse experimento resulta em um grupo de macacos que passa a evitar subir numa escada por causa de punições. No procedimento, algumas bananas são colocadas no topo da escada. Quando macacos tentavam subir, eram derrubados por jatos fortes de água. Depois de alguns dias, mais nenhum macaco tentava subir a escada, nem mesmo os novos macacos que entravam no grupo. Esse experimento é considerado uma lenda. Mas onde há fumaça há fogo. O pequeno Albert, o psicólogo John Watson, queria provar que o medo podia ser aprendido. Então ele pegou um bebê de 9 meses, o pequeno Albert, e mostrou para ele um rato fofo. Até aí, tudo bem. Depois, toda vez que o rato aparecia, Watson fazia um barulho ensurdecedor. Resultado: Albert passou a chorar só de ver qualquer coisa peluda. Rato, coelho, barba, Papai Noel. Trauma desbloqueado em tempo recorde. Ciência, 1920, onde ética era só uma palavra que ninguém usava. MK Ultra. Entre os anos 50 e 60, a CIA quis controlar mentes, drogas, LSD, eletrochoques e privação sensorial em civis, presos e pacientes psiquiátricos. Muitos nem sabiam que estavam sendo testados. O objetivo? Criar o soldado perfeito e o cidadão manipulável. Resultado: desastres humanos e arquivos queimados. MK Ultra virou o nome da ciência sem alma. O experimento do espelho. Já ficou olhando para o espelho por muito tempo. Algumas pessoas dizem ver o próprio rosto se distorcer. Outras veem alguém diferente olhando de volta. Pesquisas mostram que isso é real. O cérebro começa a alucinar. É o efeito da face estranha. Quanto mais você encara o reflexo, mais ele te encara de volta. O experimento de Rosenbaum. Em 1973, 8 pessoas fingiram ouvir vozes e foram internadas em hospitais psiquiátricos. Dentro, agiram normalmente, mas ninguém percebeu. Foram tratados como loucos, mesmo estando sãos. O estudo revelou o caos da psiquiatria da época. Às vezes, o sistema é mais insano que os pacientes. Isolamento sensorial. Imagine ficar dias em silêncio total, sem luz, sem som, sem toque. No começo é paz. Depois, o cérebro grita. Pessoas começaram a alucinar, perder a noção do tempo e da própria identidade. O experimento mostrou que a mente precisa do mundo para não se perder dentro de si. O efeito da recompensa. Crianças que amavam desenhar começaram a receber prêmios por isso. Quando o prêmio acabou, o prazer sumiu. O estudo revelou um efeito perigoso. Quando fazemos algo só pela recompensa, a paixão desaparece. E no mundo dos likes, isso nunca pareceu tão atual. A ilusão da escolha. Pesquisadores mostravam 2 fotos e pediam para escolher uma. Depois trocavam as imagens sem avisar. O curioso: a maioria nem percebia, e ainda justificava a escolha errada com convicção. O cérebro odeia admitir que foi enganado. Às vezes ele prefere inventar uma história nova. Universo 25. Nem só de humanos vive a loucura. O cientista John McCallum criou uma colônia perfeita para ratos. Comida infinita, abrigo, segurança. E o que aconteceu? Eles começaram a enlouquecer. Brigas, isolamento, canibalismo e colapso total. Ele chamou o resultado de Universo 25. Uma metáfora para o futuro das sociedades humanas. Quando tudo é fácil, a sanidade é o primeiro recurso que acaba. Esse vídeo foi incrível. E se quiser ajudar o canal, apenas deixe seu like e compartilhe. Isso faz muita diferença.